Seja muito bem-vindo nesta manhã especial. E hoje, então, é dia de vitória. Bom dia, pastor Eva. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês nesta manhã. Mais uma manhã de fé, de unção e de milagres, gerando vida na adoração. Hoje estaremos ministrando uma palavra específica sobre adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que buscam a Deus através do louvor, da adoração. Isso é gerar vida na nossa vida. Quando você está com a vida em Deus, Ele faz proezas em nós, mas nós precisamos entrar nessa obediência, nessa reverência, para que tudo venha fluir. Isso mesmo, fluindo aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família. E o louvor, ele liberta, ele despedaça todo o jugo, todo o peso. Você entra num ambiente pesado, com conflitos, e você começa a adorar, e a presença de Deus vem. E a glória de Deus vem e manifesta a sua unção sobre nós. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia aí abençoadíssimo, e feliz, e extraordinário, e memorável, e muita produtividade aí com as colheitas. Isso mesmo, porque quando você planta, você colhe. E é plantando que se colhe. E a semente é adoração hoje. Eu estou com a minha amiga, Ariane Melo, que é a levita, adoradora, filha de pastor, esposa, professora, e tem andado comigo todos esses anos aí, há vários anos, e nós temos uma aliança de unidade. Bom dia, querida, seja bem-vinda, seja abençoada nesta manhã. Bom dia, pastora Eva, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar, né, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Sim, graças a Deus. Maravilha, isso aí, estamos ao vivo e participa você também, né? Como diz aqui a pastora Eva, sempre, pelo menos a cada período do mês aqui, ela traz uma convidada, né? E é elas para elas, né, pastora? É isso mesmo? Manhã com elas. Manhã com elas. Elas exatamente. aqui e elas aí. É. Você está aí, nós estamos aqui nesta unção de adoração, nessa unção de busca dessa presença desse Deus poderoso. Amém. Glórias a Deus. Maravilha. Inclusive, hoje é o último programa de março, do mês de março, hoje é 29, né? Amanhã não tem programa, que é dia 30, dia 31 é domingo. A gente volta no mês de abril. Então vamos aproveitar mês de março, mês das mulheres, né? Então também teve tudo esse significado bacana. Mas a Ariane, fica à vontade aí para falar algo aí. A última canção que você escreveu, o que te impulsionou assim a começar a escrever canções e adorar a Deus ali, porque a sua igreja, ela tem uma equipe ali e você ministra. Então, pastora, começou desde a minha infância, né? Eu sempre, desde os 3 anos de idade, eu comecei cantando na igreja. Mas quando o Espírito Santo me direcionou a escrever canções, foi algo muito do quarto, da intimidade com Deus mesmo. Naquele momento, quando a gente quer abrir o coração para Deus. Então, não foi algo assim, vou escrever para gravar. A gravação foi o fruto, né, daquela experiência que eu estava vivendo com Deus. Mas no momento da composição, eram, palavras de amor, cartas escritas para Deus em formas de oração, que Deus ministrava no íntimo do meu coração. E Deus permitiu, né, pela graça e infinita misericórdia dele, que eu viesse gravar essas canções, né? Algumas ainda estão sendo escritas, que serão lançadas futuramente, né? Mas o que Deus ministra muito no meu coração é escrever sobre ele. As pessoas, né, e inclusive eu canto louvores sobre a sua bênção, sobre a sua vitória, mas o meu intuito é escrever para Deus o quanto ele é maravilhoso, o quanto o nome dele tem que ser glorificado, e a igreja tem que entender isso, que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, nos momentos bons, nos momentos ruins, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então é esse o desejo do meu coração. Eu ouvi essa semana uma entrevista de um cantor, um levita, ele estava comentando que se você perguntar para uma pessoa o que o pastor pregou, ele não lembra o versículo, mas se você perguntar qual foi a canção, ele lembra. E eu vim meditando, ontem eu estava orando por você, e Deus me deu essa palavra para você cantar a palavra. Glória a Deus. Quando você Amém. canta o louvor da palavra, né?
que são salmos, hinos, louvores e adoração, a pessoa guarda, porque ela não esquece, aquilo entra no íntimo da pessoa. E ela lembra porque eu estava com uma professora uma vez e ela começou a ensinar cantando. E quando a professora ensina cantando, o aluno também não esquece. Verdade. E os seus alunos veem você também essa pureza. Eu gosto de usar a musicalização também com as crianças em sala de aula, né? É lógico, né, que a pedagogia vai muito além, né, do que estar ali em frente à sala de aula, mas é nisso que Deus me colocou, né? E louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre aprendi muito através da música, até na faculdade, nos momentos lá do ensino fundamental, tudo assim, para eu gravar algum conteúdo. Então, assim, sempre foi a musicalização, assim, é uma essência, né? Que acredito que Deus colocou em mim, né? Desde que eu estava no ventre da minha mãe. Então, isso é para gerar vida. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus, ele vem ministrando essas canções assim que sejam apontadas exatamente para ele, não para o ser humano, para a glória do ser humano. Dificilmente, não vou dizer que não vai acontecer, mas dificilmente vocês verão uma música gravada minha falando da sua bênção, que você vai ser vitorioso. Não, o meu intuito realmente é fazer com que as pessoas e tentar impulsionar essas pessoas a glorificarem o nome do Senhor, falar o quanto Ele é digno, o quanto Ele é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E o louvor, ele entra na intimidade, na individualidade daquela pessoa que está passando aquele momento. Porque quando você está escrevendo a canção, quando você está adorando, você ora para que aquela palavra vá de encontro à necessidade daquela pessoa. Pode ter uma multidão, mas uma pessoa... Nossa, você contou a minha história nessa canção. Mas justamente você estava falando sobre música. E ontem eu fui na rodoviária buscar o meu filho, ontem à noite, e na ida eu estava ouvindo uma canção no rádio e me remeteu ao passado. Só que tem lembranças, né? A gente prega aqui muito sobre trazer à memória aquilo que nos traz boas lembranças, que nos traz esperança, né? E tocou e eu comecei a cantar junto, né? Eu estava sozinho, comecei a cantar. E comecei a orar e fiquei emocionado, inclusive, porque foi uma música que marcou quando a gente estava assim, desconectando do comercial e ficando exclusivamente na pregação do Evangelho, que Deus deu esse chamado para a gente. E a gente estava indo, eu lembro a data certinho, 10 de agosto do ano de 2000. Né? Então, para nós já pregávamos o Evangelho, já fazia a obra de Deus, mas aquele momento era o momento que Deus estava falando, agora você vai só me dedicar a isso. E eu estava indo para uma cidade do interior do Paraná, justamente para ali assumir uma igreja, para ministrar a palavra, para ficar aí com exclusividade, né? Porque tem vários tipos, né? Aquele pastor que ele está com exclusividade, tem um que é um empresário e tudo, tem vários tipos e tudo é louvável, né? O próprio apóstolo Paulo, ele construía tendas, né? Então isso é normal de certa forma, mas no meu caso foi assim, e foi através da música, tanto é que aí hoje de manhã eu comentei com a Eva no café, ainda cantei um trechinho, né? Ela falou, nossa, como é que você lembra tudo isso? Porque a música me fez lembrar, né? Até a letra fala assim, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar irei. E eu estava indo para uma missão e as lágrimas caindo, né? Como a Ariana é a mais jovem entre nós, ela não vai lembrar talvez dessas músicas, né? É lá dos anos 1000 e bolinha, né? Mas é uma canção, uma letra linda e bonita, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir na voz de um certo cantor aí abençoado aí, Marcos, enfim. E já a gente, então continue com a gente, mas deixa eu ler um pouquinho. E sabe a revelação disso? Qual? Qual era a cidade? Nossa, é Faxinal. E quem veio de lá? Faxinal. Os meus pais são de lá. Isso. Tá vendo? Os meus avós eram de lá. Eu tenho bastante parentes que eu amo lá. Isso. E eu mando um abraço para Faxinal, o povo de Faxinal, para os faxinalenses. Isso. Amo muito aquela terra é abençoada por Deus. Amém, amém. Você viu? É verdade, que benção. Você não sabia que elas eram de lá? Eu sou de Curitiba, mas os meus pais, eles eram de lá. A gente tem uma aliança forte. Quando a gente se conheceu, né? A Maricelma contou que são de lá. E a gente firmou assim uma estaca de aliança forte e nunca mais a gente se desgrudou. E hoje a gente está aqui. Já era para a Ariane estar aqui no primeiro a gravação dela. E Deus proporcionou esse momento. É o que a palavra fala, um tempo determinado para todas as coisas.
E eu amo muito aqui o Salmo 150, quando ele declara, né? Ele dá essa direção, o salmista, ele exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Então, ele exorta, ele convoca, ele dá essa direção. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com saltério e a harpa. Louvai-o com adufes e flautas. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor com palmas, com danças, com alegria. E quando a gente louva, quando a gente adora e a gente se conecta com o Pai, ele se revela a nós de uma maneira sobrenatural e poderosa, porque ele vai de encontro. Salmo 100, verso 2 declara: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus ele nos chama a essa responsabilidade. Com alegria, prestar esse louvor, essa adoração com alegria. João capítulo 4, no verso 23, ele declara algo também sobrenatural para nós nessa manhã. É verdade. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por verdadeiros adoradores, e que nós possamos voltar. Eu gosto muito também daquele louvor: estou voltando à essência da adoração, e que nós possamos nos voltar nessa manhã na verdadeira essência da adoração. Por que verdadeiros? Porque tem os falsos. É verdade. Verdadeiro é aquele que está em sintonia com o Espírito do Pai. O falso, ele quer ser adorado, ser aplaudido. E na continuação ali do versículo fala assim: Deus é Espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito, mas também em verdade. O nosso coração tem que ser sincero perante a presença de Deus. Deus, ele se alegra com um coração contrito, com um coração quebrantado, um coração moldável à sua presença. E essa é a essência, né? Já chegou o momento que você vai pro altar, assim, e você prepara a canção e você chega lá e Deus fala: não é essa. É outra. Nossa, acontece muito isso. É lindo, não é verdade? É lindo, porque a gente fica totalmente dependente do Espírito Santo. Né? É lógico que com a questão de organização, tudo, nós oramos e pedimos para Deus, né? Eu tenho esse costume, quando eu vou ministrar, eu entro dentro do quarto, até mesmo na sala de casa, faço uma oração, coloco um louvor, fico lá adorando a Deus, porque antes de adorar lá na frente, né, em cima de uma plataforma, nós temos que adorar no secreto, né? Então eu levo isso muito a sério e trago isso para minha vida, inclusive. Então, quando eu vou naquele momento, eu pergunto: Pai, quais canções que o Senhor quer que a tua noiva, a tua igreja, venha entoar? E o momento ali de sucesso, entre aspas, né, para o Ministério de Louvor, são quando as pessoas esquecem quem está ali em cima. Sim. E as pessoas levam os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, né? Como disse o salmista Davi, o meu socorro, ele vem do Senhor. Então a igreja começa a adorar ao Senhor com intensidade, esquece quem está ali na frente, esquece tudo e só quer saber de adorar ao nome do Senhor. Eu acho que não tem nada melhor, porque daí a presença de Deus vem de uma forma contagiante, que a igreja sente mesmo a glória dele, porque Deus ama ser adorado. Bem, eu acho impressionante, o pastor Edson, ele tem o dom profético da adoração. E às vezes ele está pregando a palavra e quando a unção está forte, ele recebe uma ministração de compositor. É raro, bem, né? Mas quando essa unção vem, ele para a pregação, ele compõe e ele adora. Mas isso é meio
Quase sempre. Na realidade é um momento de adoração, mas é espontâneo, é um fluir do Espírito. Aquele momento passou também, é no sentido ali, o que tiver que pegar. E eu lembro que uma ocasião estava pregando, um tecladista. Eu amo demais essa pessoa que toca o teclado porque ajuda, né? Faz aquele ambiente. Todos os instrumentos são importantes, mas um teclado. E eu tive uma experiência por um período, ele tocava uma nota ali e Deus me inspirava, assim. Então, adoração, e Deus habita no meio dos louvores, e quando foi dito aqui que ele procura os verdadeiros, agora, quem sabe que é verdadeiro é o próprio Deus, né? É isso que é o bonito, né? Não cabe nenhum de nós julgarmos se é de Deus ou não, porque Deus conhece o coração da pessoa, né? Isso que é o importante, né? Porque hoje em dia, não é só hoje em dia, está na Bíblia, né? A Bíblia, quando Davi, por exemplo, foi escolhido, não era para ser ele, né? Era para ser o irmão mais velho, né? Mas Deus falou, não, vocês, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Então isso aqui para aprender, porque eu gosto de falar isso porque como pastor eu tenho essa veia de dar esse ensinamento aqui bíblico, porque às vezes tem gente que fica julgando o outro, e você não sabe, né? Mas é o coração da pessoa, né? Então tá saindo do coração dela, então muita crítica às vezes é perigoso, né? Uma crítica sem base, né? E o foco é adorar a Deus. E Deus sabe o que está no teu coração. O importante é isso. Eu penso assim, o importante é que Deus está vendo e Ele sabe quem são os verdadeiros. E aquele abraço para o seu esposo, Pastor Felipe. Oi, meu amor. Ele é uma bênção na minha vida. Ele que me abençoou para estar aqui. Ele orou comigo. E sem a bênção dele, com certeza eu não viria, né? Então, a gente fica debaixo da bênção, tanto da autoridade como pastor da nossa casa, em primeiro lugar, né? Isso. Do nosso lar. Em segundo, né? Duas responsabilidades, né? Meu esposo e meu pastor. E tem o pastor também. Um beijo pro meu pai também. O pastor Arilson. Todos os irmãos da Igreja Vida Plena do Bairro Alto. Isso. Inclusive... se vocês estiverem me ouvindo, acredito que a grande maioria deve estar. Em peso. Em peso. Deus abençoe. Eu amo muito a vida de cada um de vocês. A minha mãe que está aqui comigo, né? Minha mãe é minha rainha, minha intercessora, minha companheira. E desde pequenininha, assim, eu lembro dela me colocando, não, você quer cantar, então você vai ensaiar. E fazia eu ensaiar. E eu vejo, assim, a maior intercessora, assim, que desde a minha infância, que esteve ali comigo me apoiando no meu ministério, é ela. E quem não quer uma mãe dessa que está ao nosso lado, nos impulsionando? Porque quando você tem essa aliança, quando você tem essa conexão, você vai como flecha na mão do guerreiro, na mão do Todo-Poderoso. Então, a conexão, a sinergia, a unidade com a mãe traz a prosperidade. Isso é o que eu mais ensino aqui para vocês todas as manhãs. Façam alianças de fidelidade, perdoe, libere, honre. Se prostre, abaixe a cabeça para essa mãe, porque a mãe é grande, você sempre será pequena para ela, mas quando você tiver os seus bebês, você será grande para os seus bebês, para os seus filhinhos. E assim como autoridade na sua sala de aula, você é uma autoridade e as crianças se rendem e aprendem, porque você traz dessa raiz profunda, que são os pais, né? E essa honra nos faz prosperar, essa honra nos faz crescer, e essa unidade com o esposo no altar também traz algo muito sobrenatural. Que palavra você diz aí para as nossas jovens que estão entrando no mercado do trabalho, estão se casando, são levitas e não conseguem gerenciar isso? Ser esposa, ser levita, trabalhar fora e gerenciar esse espírito aquebrantado que é falar com o Pai, essa simplicidade verdadeira, né? Essa paz, né? Que a Ariane tem uma paz que excede todo entendimento humano, né? Que habita dentro de nós. Isso. Então é tudo sobre Ele, né? Realmente não é fácil, mas a gente tem que aprender a respeitar os processos. Às vezes, né, Deus entrega uma promessa e a gente quer que aconteça para ontem, mas não é assim. A gente tem que viver a cada dia os processos, respeitando os processos do nosso dia a dia. É lógico, né? Eu, como uma jovem com a minha idade, como qualquer jovem que
Enfim, tem muitos sonhos, também tenho muitos sonhos, muitos anseios, mas eu coloco Deus sempre à frente e eu tenho certeza que Ele está direcionando o meu caminho, assim como está direcionando cada jovem que está nos ouvindo. Realmente, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta trabalho, Deus acrescenta marido, Deus acrescenta chamados específicos. Depois você vai para o altar e você já começa a ministrar. Quando você já prega, já cuida da igreja, já ministra, já faz aquilo que Deus vai entregando aos poucos. Porque todo mundo quer o altar, mas ninguém quer o processo. Então, o processo é ele que vai te impulsionar, ele que vai te colocar em lugares. Então, foi Deus que nos colocou aqui na rádio. Nós não escolhemos estar aqui. Ele nos colocou, pastor Edson. Exatamente. Ele nos colocou, nos chamou, nos designou e eu disse, eis-me aqui. Quer dizer, então, é isso. Voltando àquele ponto que eu disse de 2020, aliás, no ano 2000, ano 2000 na realidade, foi um ano histórico para a gente e totalmente diferente. Então Deus falou, não, você vai fazer isso. Então Ele deu o direcionamento. Só que quando Ele falou, quando Deus fala algo para você, às vezes você não entende na hora. Mas qual que é o processo? É caminhar na obediência, dar um passo de cada vez, vai dando um passo e a coisa vai acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção quando você disse sobre o adorador, que a tua mãe dizia, vai ensaiar. Isso é importante, né? Porque às vezes tem pessoas que vão cantar para Jesus, principalmente publicamente, né? Falar, é para Jesus, se eu errar, vocês me perdoam. Particularmente com toda... Às vezes a pessoa fala na sua simplicidade, mas não é o correto, né? Não. Então, se é para Jesus, faça o melhor, né? Faça o melhor, tem que ter dedicação. Às vezes você vai deixar de fazer uma coisa para ficar ensaiando, seja um ensaio solo ou com a banda, vai ter ali aquela coisa, você vai ter que pagar o preço disso também. Tem o dom, mas tem que ensaiar e aprender, né? Sim, com certeza, até porque Deus deixou aí os estudos, né, capacitou aí as pessoas para nos ensinar. Então, eu sempre falo, né, que o músico nunca se forma, sempre tem que procurar se aperfeiçoar, até porque se a gente não busca se aperfeiçoar, na hora ali que o Ministério de Louvor está ali com a banda tocando, você vai ficar mais nervoso, você vai acabar errando, e tudo isso tira o verdadeiro foco, que é adorar a Deus. Então, assim, na hora que a gente está ali para adorar a Deus, a gente faz parte ali do corpo de Cristo, da igreja, a gente tem que levar os nossos pensamentos para Deus. É lógico que a gente tem os nossos ensaios, temos sim as nossas preocupações, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente faz aquilo que humanamente é possível, e o impossível a gente deixa nas mãos do Deus do impossível, porque Ele pode todas as coisas. Nós fazemos aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Mas o sobrenatural, a gente estuda técnica, a gente estuda notas musicais, mas unção é só com o joelho no chão. Unção não vem de técnica, né? Mas é a unção do Espírito Santo. É aí que tá. Imagina a unção do Espírito Santo numa pessoa, né? E ela juntar as duas coisas é um fluir sensacional. Claro que o principal é a unção, mas quem tem a unção também busca se preparar, né? Tem que se conscientizar. É que nem como o pastor Edson falou. Eu canto para Jesus. Mas é para Jesus? Vai ser de qualquer forma? Vai ser de qualquer maneira? Não. Eu vou procurar estudar, eu vou me dedicar, fazer aquilo. Claro que Deus, que nem Paulo fala, né? Deus, ele distribuiu um dom para a pastora Eva, um dom para o pastor Edson, um dom para a mãe, um dom para cada um de nós. E nós temos que saber de acordo, né, com o nosso chamado, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Mas aquilo que Ele confiar em nossas mãos, que façamos bem feito. É isso, porque a música, a adoração é um chamado. É um chamado específico. E eu já orei por várias pessoas que pararam de adorar, pararam de glorificar. E quando a gente ministra sobre isso e aquela pessoa se rende, e ela sabe que tem a unção para aquilo, ela sabe que tem aquele chamado, mas a luta, perdeu algumas coisas na vida, ficou brava com Deus e quer fazer birrinha assim para Deus, então não canto mais, né? Meu Deus. Então existem pessoas, eu já orei por pessoas assim que estavam enfermas e a pessoa disse assim, eu parei de fazer o que Deus mandou eu fazer.
E naquele momento a pessoa volta a adorar e pessoas se rendem a Cristo, porque a adoração, a ministração, você salva vidas, você liberta vidas, porque o louvor liberta. Com certeza. Você vê aquelas pessoas ali se rendendo a Cristo e você é responsável por isso. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Então, o nosso dom não é nosso, é do Espírito. E você tem que usar aquilo que Deus te chamou. Eu tenho uma amiga em São Paulo, que ela é pastora, e ela sempre andou comigo aqui. E o dom dela é ministrar e as pessoas eram libertas. E uma vez ela estava vindo de São Paulo para Curitiba e o carro dela estragou na estrada. E ela disse para Deus, eu não vou orar, eu vou cantar para esse motor e ele vai funcionar. E ela cantou para o motor e o motor, ela ligou o carro, funcionou, ela chegou. Por quê? Porque ela foi chamada, ela tem essa unção. Então, se a sua unção é orar, ore. Se a sua unção é pregar, pregue. Se a sua unção é libertar, liberte. Se a sua unção é adorar, adore e vai acontecer. Porque você foi ministrado para aquilo. Então, eu respeito a unção do outro e o outro respeita a unção que Deus me deu. Não adianta você querer transferir aquilo que Deus deu para você. Na sua equipe, na sua banda, quando o pessoal está lá adorando, você ministra sobre eles e eles ministram e flui. Então, se você vê que um deles não está bem, você vai lá e ministra, porque a música não flui e você não consegue e não dá nada Quando, ali. às vezes um tá mal, parece que reflete tudinho. Isso. Por isso que a gente tem que sempre estar em comunhão, orando, Sintonia. intercedendo, porque eu acho assim, tenho certeza que uma área que o diabo odeia dentro das igrejas é o ministério de louvor. Por quê? Porque ele era músico. Se tem alguém que entende de música, é o nosso adversário. Né? E ele sente uma raiva e ele tem muita inveja de Deus. Então, ele tem muita raiva que a gente adore o nome do Senhor. Por quê? Porque ele sempre quis, desde o princípio, se colocar à frente de Deus. Né? Então, assim, ele realmente odeia. E é algo muito espiritual. E oprime, né? Oprime. Sim, com certeza. Então, assim, o que ele odeia é ver nós adorando a Deus. Em espírito e em verdade, quando o Espírito desce sobre a igreja, a presença de Deus se manifesta em nosso meio, né? Como isso é bom, e Jesus vem, Jesus batiza, Jesus salva. Quando a gente vê, olha para aquela pessoa, já está com as lágrimas nos olhos, chorando de sentir a presença de Deus. E é isso. Levar a igreja à adoração, pastor Edson. E isso é importante porque aí quando entra o pregador lá, quem vai transmitir a mensagem, já está tudo o clima preparado. Eu venho falando esses dias nas minhas lives no Instagram do Agindo Deus sobre a atmosfera da fé. Você preparar uma atmosfera, né? Aquela atmosfera dos milagres, das maravilhas. Como Deus habita no meio dos louvores, então quando sai o verdadeiro louvor do coração daquele povo que está cultuando a Jesus, como eu falei ontem no programa de ontem, nós não adoramos pessoas, nós adoramos somente Jesus. Aliás, hoje, sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, ele estava indo para a cruz, né? Estava ali para ser sacrificado justamente para salvar salvar você, prezado ouvinte. Inclusive você que está nos ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, aproveita hoje, nessa sexta-feira, se você entregar a sua vida para Jesus, hoje, a cada ano você vai lembrar do dia que você se entregou a Cristo, porque nós precisamos dele, ele nos amou primeiro. Então Deus ama o verdadeiro adorador. E voltando, quando eu vou ministrar em um lugar que você vê que o louvor já ministrou, você vê aquela glória, você pega o microfone para pregar, já é meio caminho andado, tipo assim, né? Meu pai sempre fala isso, que quando a igreja adora Deus com intensidade, quando pega o microfone para pregar ali, né? Porque é a hora de Deus falar com o povo. Então, na hora que a gente está adorando, a gente está querendo chamar a mesma atenção de Deus para que ele veja assim, olha, o meu povo está me adorando, que ele se alegre com as nossas vidas, né? Então, o nosso desejo é fazer com que Deus olhe para nós e sorria e se sinta feliz, se sinta adorado, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, que Deus com a sua infinita misericórdia venha olhar para nós naquele momento e depois vem com a palavra, né? Com a ministração da palavra, ele falando conosco. Glória a Deus, isso é demais, demais. Bom, vamos... eu estava observando aqui um comentário aqui, justamente nessa área do louvor, estava observando aqui, por exemplo, Davi foi um pastor de ovelhas que se tornou o rei mais famoso e amado de Israel, graças à sua coragem, habilidade militar, sabedoria e devoção a Deus. Além de suas habilidades como rei e adorador, Davi também recebeu revelações proféticas
e transmitiu mensagem de Deus ao povo de Israel. Então, outro comentário aqui interessante, né? Que o verdadeiro adorador passa por muitas provas, né? Meu Deus, pior que é. Pior que é. Pior que passa. Pior que passa. É como diz aquele meme, a vida do crente não é um morango, né? Então, não é fácil. Mas Deus dá graça. E você sabe que são retaliações, são batalhas, e aí você vai na fé, na força do Pai. E quando você vai na força do Pai, você sabe que o inimigo ele pode tentar algumas situações para você murmurar, para você desistir, para você não acreditar no seu chamado. Ah, não, isso aqui não é para mim, deixa que o outro faça. E ele quer pôr dúvida no seu coração. E quando vem a dúvida, você se afasta de Deus. Você para de louvar, para de adorar, para de orar, para de ir na igreja. Quando vê, você já está fora dos propósitos. Então, é vigiar. A gente tem que orar e vigiar, porque o nosso adversário, ele anda como leão, bramando, rugindo, querendo tragar. Ele não está preocupado com aquele já é dele. Ele está querendo tirar aqueles que estão na presença do Senhor. Então, algumas setas, né? Então, quando você protege a sua mente, o seu coração, e você tem o discernimento, não, isso daqui é só uma batalha que eu estou vencendo hoje, mas amanhã é um novo dia e eu venço com a força do Senhor Jesus. E você vence com Ele, porque você não adora para você, é para Ele. Para Ele. E é impressionante que quando a pessoa ela tem esse discernimento, ela tem essa revelação, ela adora em qualquer lugar. Verdade. Flui, vem. Quando você vê, você já está adorando. Às vezes o pastor está em casa ali, eu falo, canta, gatinho, adora. Canta, gatinho. Eu falo para ele. Ctrl+C, Ctrl+V. Canta, gatinho. Porque ele tem esse dom de adoração. Então, ele está ali meditando. E quando ele adora, flui. Gente, é impressionante que teve um domingo de manhã no nosso culto que uma pessoa foi liberta quando ele começou a cantar. Aquela pessoa foi liberta na hora. Ela estava lá na última cadeira. Daí eu fui lá, dei assistência. Foi na hora da adoração. Naquela sintonia com o Pai. Então, quando você se conecta com o Pai, o mal tem que sair. Amém. Estava falando aqui sobre o verdadeiro adorador, né? Passa por muitas provas, mas tem um detalhe. Sabe por quê? Porque Deus precisa saber onde está o nosso coração. A quem estamos adorando. Né? Então faz parte de um processo de crescimento espiritual. Né? Agora, uma dica para quem está ouvindo. Então, valorize o dom que Deus te deu. Certa ocasião, acho que foi Paulo, se eu não me engano, Paulo disse a Timóteo: não despreze o dom que você recebeu com imposição de mãos. Então, cada um tem o seu dom. Então, exerça, pratique. Por quê? Quem não exerce o dom que Deus dá se sente inútil. Aí fica frustrado. O que tem de crente frustrado, porque não está utilizando o seu dom para nada, nem internamente num culto público e nem fora evangelizando. Exatamente. E não é só dentro das quatro paredes, claro, né? Exatamente. Eu tô com a vassoura na mão lá em casa, tô lavando o banheiro, tô lá com os coitados vizinhos. Porque eu coloco o som lá no último e começa aquela atmosfera de adoração já dentro de casa. Isso. Então, lá na igreja é para transbordar junto, mas a adoração tem que começar lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar. No teste do Detran, eu lembro que eu ficava muito nervosa. Então, ali eu começava a adorar a Deus, para as coisas começarem a fluir. Então, é isso, né? Não é só nos momentos bons, né? Mas naqueles momentos da dificuldade, assim como o salmista Davi, né? Sim. Davi, eu admiro muito Davi, né? Teve lá seus erros, suas falhas, mas ele era um verdadeiro adorador, que adorava o Pai em espírito e em verdade. Ele era compositor, guerreiro, levita. Sim. Então, assim, eu me inspiro muito nele, né? E não é só nos momentos de alegria, mas também nas aflições, assim, o nome do Senhor também tem que ser adorado. Inclusive, eu ouvi um repórter uma vez, uma reportagem, né? E falando justamente aquele policial que fica com a gente para tirar a carteira, né? Do Detran lá, né? Então, eu ouvi um comentário, falou, olha, eu acho engraçado aquelas pessoas que chegam e falam, meu Deus, me ajuda. Ele escuta tudo. Porque, é claro, Deus ajuda, né? O cara treinou, estudou, ele não quer passar, né? Esse porque quando você está sendo avaliado, você trava. Então, se você tiver um exercício mental, que você tem a capacitação, você tem o conhecimento, você não trava. Então, o nervosismo, ele vem para te dar esse equilíbrio e você ir reconhecendo as suas limitações. Então, nós somos limitados, mas nós temos controle
da nossa mente e controle do nosso corpo. Então, quando você tem o controle, você vai na fé, mas você vai na experiência. Por isso você tem que estudar, você tem que treinar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar o quê se você não estudou nada? É verdade. Então, esse nervosismo faz parte. Esse medo, ele faz parte. Tem que ter essa prudência, né? Então, esse medinho. Eu lembro que quando eu tirei a minha carteira, eu também orei. Eu falei assim, ai, que o meu instrutor, que o policial seja uma pessoa cristã, e ele começa a conversar e vai fluindo. E ele foi conversando e foi fluindo, e eu fui, voltei e terminou, e não houve aquela ansiedade. Então, quando você coloca nas mãos do Senhor, ele prepara o melhor. E ele prepara o melhor. Às vezes eu atendo pessoas que não passam nas entrevistas ou não passam em algo, e eu sempre pergunto, o que está te deixando ansioso? Então, a gente trabalha aquele conflito para que a pessoa possa fluir depois, e ela vem e celebra e conta que foi maravilhoso. Então, o problema não é o instrutor, não é o carro, não é a rua que você foi, é que você não estava bem naquele dia. Eu lembro que a minha filha também, quando foi tirar a carteira, ela tinha saído do hospital, ela estava com febre ainda. Estava um sol quente, ela uma febre. Eu falei, tem certeza que você vai? Eu falei assim, não, eu vou, é o meu horário, dá tempo. O médico deu alta e ela foi, passou. Glória e ela a estava Deus. com febre, Então, foi muito mas aí que tá o difícil. detalhe. Naquele dia, quem a levou até lá? Papai. Eu, entendeu? Aí eu olhei e falei, Jesus, abençoa minha filha que dê tudo certo. E eu Isso. tava vendo que ela, né, e não tinha como mudar a prova, né, do dia lá, mas deu certo. Até eu fiquei admirado. Falei, que bênção, né? Porque é isso Por aí. isso Deus, ele diz, vai nessa sua força. É a força limitada também. Então, tenha bom ânimo, tenha coragem. Então, não deixe o não, o negativo, as influências barrar aquilo que Deus quer te dar de presente. Então, muitas pessoas, elas precisam desse mover, desse diálogo, dessa comunicação, dessa adoração, para que ela entenda que Deus te chamou, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, mas ninguém decide por você. São sonhos que são pessoal. Tem sonho que é conjugal, é para o casal. Tem sonhos que é para a igreja. E tem sonhos que é pessoal, é para você. Então, a carteira de motorista ela é pessoal, é para você. Então, é você que tem que enfrentar os leões da vida, o gigante da vida, o urso da vida. E Deus vem e Ele te dá a vitória. Domingo agora é dia 31, vai encerrar o mês, o primeiro dia da semana, e vamos ter um culto ali de louvor, de adoração. Vamos orar com vocês, ministrar a palavra. Todos os domingos estamos nesse endereço que eu falo aqui, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, aberto a todas as pessoas que ouvem esse convite. É para você, não se sinta excluído, pelo contrário, venha, podendo estar, seja conosco. E nesse domingo agora, quem estiver no presencial, nós vamos entregar ali algo para você colocar na porta da sua casa ou no seu carro, um adesivo, mas é só no presencial porque é físico, né? Tá certo? Tem que entregar em mãos. Mas não por isso, eu quero que você vá lá para adorar a Deus, receber uma palavra de fé e chega animado e vai sair mais animado ainda, e que todos tenham um excelente final de semana e Deus seja louvado por tudo. Pastora Eva e Ariane, considerações finais, aí encerramos então com a oração pela família. Amém. Começamos já então, iniciando essa oração. Agradecemos aí a sua participação. Que você esteja orando agora pelos levitas, pelos jovens, pelas mulheres casadas e por todos os ouvintes que estão aí ligadinhos. Amém. Pai, nós entramos, Senhor, neste momento, Senhor, em Tua presença, Deus. Queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, por mais uma manhã, Senhor, em Tua presença, Deus, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Eu oro, Senhor, para todos aquelas, Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor Jesus. Pai, eu Te peço, Pai, que o Senhor venha nos trazer cada dia mais, Senhor, um coração, Senhor, verdadeiro, Pai, um coração disposto, Senhor, a Te obedecer, Senhor, que nós possamos Te honrar, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te entregamos, Senhor, toda a nossa adoração a Ti, Pai, que nós possamos entender, Jesus, que nunca foi sobre nós, Pai, mas é sobre o Senhor, Pai, sobre quem o Senhor é, Pai, nas nossas vidas, Pai. Que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada a Ti, Pai. Aquela Tua filha, Senhor
Jesus, que muitas vezes, Senhor, desistiu, Senhor Jesus, devido, Senhor, às lutas, devido, Senhor, às dificuldades do dia a dia, Senhor, desistiu, Senhor, da tua presença, Senhor, desistiu, Senhor, de te adorar, Senhor, para aquela pessoa que foi chamada, foi escolhida, Senhor, para te adorar, Pai, e devido, Senhor, os levantes, Senhor, do inimigo, Senhor, desistiu, Pai, eu te peço, Senhor, renova, Senhor, as suas forças nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor Jesus, dê força, Senhor Jesus, para que ela possa, para que ele possa, Senhor, continuar, Senhor, nessa caminhada, Pai, que nós sabemos, Pai, que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa manhã, por cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor veio para desfazer as obras do mal. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Que nesse momento, neste final de semana de ressurreição, de morte de Cristo, mas ressuscitou para um novo tempo, um novo dia. Que essas pessoas que estão mortas na sua habilidade, no seu dom, elas possam renascer, ressuscitar para um tempo novo, de criatividade, de bênção, elas possam escrever as suas canções, elas possam adorar ao Senhor em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo disso ou daquilo, falta isso, mas o Senhor tem suprido as necessidades que essa pessoa está clamando hoje. Abençoa esse que foi hospitalizado, esse que sofreu um acidente, que teve um livramento essa semana, algo que aconteceu na vida dessa pessoa foi um livramento, poderia ter sido pior, mas o Senhor colocou as suas mãos, livrou, deu graça e nos abençoou para estarmos aqui nesta manhã ao vivo. Abençoa a Ariana, a sua família, a sua igreja, a sua música, toda a equipe dela que ela dirige, que ela organiza, a sua escola onde ela ministra aquelas crianças que recebem ali uma ministração especial, porque o Senhor separou ela para estar junto com aquelas crianças. Nós agradecemos, ó Deus, pela Rádio Marumbi, pelos programadores. Sexta-feira estaremos aqui de novo com outra convidada para ministrar a sua palavra, gerando vida nos corações. Que essas pessoas que estão mortas na sua individualidade, no seu casamento, na sua profissão, elas possam renascer para um tempo de vitória, que elas possam ressuscitar desse marasmo, dessa vida ruim, para um tempo de salvação, cura e libertação. Nós declaramos, porque o louvor liberta, o louvor despedaça todo o jugo, todo o peso que está nos ombros dessa pessoa. A partir de hoje, haja um refrigério, porque o Senhor tem uma mesa preparada. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, nós entramos em concordância nesta oração e cremos que estamos orando por muitas pessoas, mas muitas pessoas também estão orando com a gente agora. E eu creio que os céus estão abertos e a Tua glória está descendo em cada lar, em cada família, em cada lugar que estamos chegando com esta palavra de fé através de áudio, de vídeo, que a bênção do Senhor Jesus, o Cristo vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e veio para nos salvar, abençoe a família querida e todos tenham uma sexta-feira abençoada, um final de semana de êxito, de paz, de alegria, e proteger a todos que nos ouvem. Abençoa os que estão vindo para Curitiba, aqueles que estarão conosco também nesse 31 de março, às 9h30 da manhã no hotel. Libera uma unção de crescimento e fortalece a todos. Abençoa os agentes de Deus e aqueles que abençoam o nosso ministério também sejam recompensados, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.